Nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, Deus chama seu povo para revelar ao mundo o seu caráter de benevolência. Quando pessoas redimidas são misericordiosas, bondosas, justas e amorosas para com os necessitados, estão simplesmente revelando o caráter de Deus ao mundo pecador. No entanto, quando professam seguidores de Jesus, são egoístas, avarentos, cruéis e injustos, desonram a Deus e revelam ao mundo que Satanás tem razão e que Deus não pode fazer nada por ninguém. Você consegue entender as implicações do estilo de vida que vivemos? O profeta Ezequiel, lá no Antigo Testamento, ele viu em visão um vale de ossos secos, espalhados. Esses ossos representavam a casa de Israel. Deus perguntou ao profeta se era possível estes ossos viverem. O Senhor sabe, respondeu o profeta. Daqui a pouco o profeta viu os ossos se ajuntando, sobre eles nasceu carne, nervos e tendões. O Senhor soprou sua vida e eles viveram. Um exército sobremodo numeroso. Como pecadores separados do Criador, seríamos como estes ossos, secos e sem vida. Porém, quando aceitamos a graça, Deus nos restaura. Passamos a viver espiritualmente falando. Mas não basta viver. O povo de Deus tem que viver e reviver para uma missão, com o propósito de fazer a diferença, de ser a luz ao mundo. A graça remidora de Jesus aos pecadores é o cristão que passa a ser um conduto. As obras que um redimido realiza, elas são resultados, frutos da fé. Uma árvore boa não se esforça para produzir frutos, ela simplesmente produz. Se não dá frutos, tem alguma coisa errada com ela. E o mesmo pode-se dizer de um cristão que não dá fruto. Se é cristão, vai produzir bons frutos. Que tipo de frutos? Atos de bondade e de misericórdia. No capítulo 47 do livro de Ezequiel, Deus mostra ao profeta que do lugar do Santíssimo do Templo, em Jerusalém, saía um pequeno riacho que se transformava em um grande rio. Este desaguava no Mar Morto, tornando suas águas saudáveis. Esta profecia nunca se cumpriu literalmente, porque ela estava condicionada à aceitação de Jesus como Messias. Como Jesus foi rejeitado, o plano que Deus tinha acabou não acontecendo. Mas nós podemos extrair uma lição espiritual do que aparece aqui em Ezequiel capítulo 47. A Igreja de Deus pode ser comparada a um rio que leva vida por onde passa, influência restauradora. Pode começar pequeno, mas pode crescer até transformar a comunidade. Este é o plano do Senhor para o seu povo nesta terra. Foi no Antigo Testamento e continua sendo. Ele quer que sejamos uma bênção, uma influência de vida para a vida. Se a igreja vive, haverá vida na comunidade onde está. Eu não estou falando de igreja prédio, mas de congregação de santos. A força espiritual da igreja está na força espiritual de cada um de seus membros. O poder de Deus atua no mundo através de seu povo, de cada pessoa individualmente e da coletividade destas pessoas agregadas, trazendo vida onde antes não havia vida. A graça de Deus não é maravilhosa? Ela é capaz de fazer coisas incríveis por qualquer pessoa que a aceita. O Senhor no meio de nós pode dar esperança aos que estão desanimados, desolados, secos e moribundos, no sentido espiritual e no sentido físico. Um dia, nós retornaremos ao lar. Seremos completamente restaurados e na nova terra viveremos para sempre. Ali comeremos dos frutos da árvore da vida, beberemos das águas do rio da vida. Mas enquanto estivermos aqui, irmãos,
Deus deseja que sua igreja seja um lugar de onde flua cura, vida abundante para a comunidade onde ela está localizada. Em Isaías, no capítulo 61, nós encontramos a profecia sobre a obra que Jesus faria como o ungido do Senhor, o Messias. O Espírito de Deus atuou em Jesus para fazer o quê? Pregar as boas novas. A quem? Aos pobres. Curar os quebrantados de coração, proclamar libertação ao cativo e livrar das trevas do desespero os presos. Todos esses elementos dessa promessa têm cumprimento no ano aceitável do Senhor. Uma referência ao ano jubileu, que lá no antigo Israel acontecia a cada 50 anos. Ano da libertação. Esta foi a obra de Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus pode nos usar, respeitando as devidas equivalências, como um sacerdócio real, uma nação santa e um povo adquirido, como instrumentos de sua graça na restauração de pecadores para o reino dos céus. Infelizmente, o povo de Israel se afastou desse ideal que Deus tinha para eles. Eram religiosos, praticavam todos os ritos e rituais do santuário, mas negavam na prática a fé que professavam possuir. E é aí que Miqueias entra como profeta de Deus, advertindo de que a verdadeira religião é prática. Não é uma questão de se abster de alimentos, mas sim de compartilhar alimentos com o faminto. Bondade na prática. É o único tipo de religião que Deus reconhecerá no juízo final. Deus não aceitou lá no antigo Israel e continua não aceitando uma religiosidade formal, destituída de ações em favor dos necessitados. Você sabe que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um seguidor de Jesus, só um, redimido e restaurado pela graça, pode fazer toda a diferença na comunidade onde vive. O que não seria capaz de fazer um monte de crentes fiéis congregados em uma igreja? Você consegue perceber? O que Deus pede de nós? O profeta Miqueias responde que hajamos com justiça, logo que sejamos justos, corretos e bons, que amemos a misericórdia. O mundo é muito cruel. Misericórdia no trato com as pessoas, nos relacionamentos em família, na vizinhança, no trabalho, na igreja. O que o Senhor pede de nós? Que andemos em humildade diante dEle. Nada de orgulho, nada de vaidade, nada de soberba, mas dependência e humildade do Senhor. O plano que o Senhor tinha para o antigo Israel é o mesmo para você, para mim, para a nossa igreja, para sermos e fazermos a diferença na comunidade, na cidade, na sociedade onde vivemos. Que Deus nos abençoe.